Estão sendo ouvidos hoje os réus, as testemunhas de defesa e acusação de mais um caso envolvendo Pamela Volpi. Os acusados teriam tentado matar um detento a mando da ex-vereadora. O João Ricardo tem aí algumas informações. Esse júri popular continua acontecendo, João? Continua acontecendo, Luciana, e já chega a quase 5 horas de julgamento. Uma boa noite novamente para você e para quem está com a gente no Cidade Alerta. 4 dos 6 acusados da tentativa de homicídio dentro da penitenciária Professor Pimenta da Veiga, aqui em Uberlândia, estão sendo julgados na sessão desta quarta-feira. São eles Djalma José Rios, Paulo Roberto Henrique Ferreira, Denis Fernandes de Oliveira e também Pablo Henrique Aparecido. Eles são acusados, portanto, da tentativa de homicídio que aconteceu em fevereiro do ano passado. Segundo uma investigação feita pelo GAECO e pelo Ministério Público, eles concluíram que essa tentativa de homicídio aconteceu a mando da ex-vereadora Pamela Volpi, que está presa depois da Operação Libertas, e estava na penitenciária, então, o professor Pimenta da Veiga, quando tudo aconteceu. O que essa investigação diz? Que os acusados, eles teriam espancado, então, a vítima, depois que essa vítima furtou alguns cigarros que pertenciam a Pamela Volpi em um período que ela esteve fora da cela, isolada durante a Covid-19. Além disso, a investigação concluiu ainda que a vítima e a ex-vereadora Pamela Volpi tinham um relacionamento amoroso, e mesmo assim a Pamela não poupou de toda essa situação. Foi a vítima que, inclusive, no dia do crime, dia 10 de fevereiro de 2022, ela foi socorrida depois desse espancamento em estado grave, ficou muito tempo internada até, enfim, conseguir dar este depoimento ao GAECO, que levou então a esse julgamento que acontece nessa quarta-feira. Vale reforçar que, diante desse cenário, esse julgamento deveria ter acontecido lá em setembro. Ele foi adiado então para a data de hoje, depois que uma das testemunhas que é peça-chave inclusive nessa investigação, que é Paula Volpi, considerada filha de Pamela Volpi, também envolvida nessa situação, ela não havia comparecido, ela não havia sido localizada para prestar esse depoimento, e ela foi uma das testemunhas ouvidas nesta quarta-feira. Eu vou falar um pouquinho do julgamento, então, da sessão de hoje. Começou por volta das 2 horas da tarde, então vai se aproximando aí de 5 horas de julgamento, e já adianto que, segundo as contas feitas aqui, de acordo com todo esse parecer e procedimento que deve acontecer na sessão de hoje, deve avançar ao longo da noite, podendo chegar até a madrugada, quando deve sair, enfim, a sentença dos 4 acusados. Mas antes de falar da sessão de hoje, vale lembrar que, além das 4 pessoas que estão sendo julgadas hoje, outras 2 pessoas, o 5º réu e também Pamela Volpi, que também são acusados dessa tentativa de homicídio, eles sim serão julgados em uma data posterior. Por quê? A defesa dessas pessoas, tanto da Pamela quanto desse 5º réu, entrou com um recurso que está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o que diz esse recurso? Eles avaliam que não seria o caso aí de júri popular, como é o caso do júri de hoje. Por isso, esse júri ainda vai ser analisado e, posteriormente, eles serão julgados. Já os 4 réus sentados no banco hoje dos réus aqui, nessa sessão desta quarta-feira aqui no Fórum de Uberlândia, esses sim devem receber uma sentença ainda, ou até mesmo absolvição ainda nesta quarta-feira, que pode chegar nessa madrugada de quinta-feira. O que aconteceu hoje aqui já? Foram ouvidas testemunhas, então, ligadas, envolvidas, pessoas que estavam aí nesse crime, como, por exemplo, policiais penais. A própria vítima deu um depoimento, ela foi a primeira, inclusive, a ser ouvida nesta quarta-feira. Ela participou por telefone da sessão, porque ela foi transferida depois que ela recebeu essa alta médica. Ela continuou cumprindo pena, foi transferida para um presídio de Três Corações, que fica no sul do estado, por isso a participação dela foi remota. Vale reforçar também que esses 4 réus que estão sendo julgados hoje, eles continuam cumprindo pena em penitenciárias aqui do estado. 3 deles estão sendo defendidos pela defesa pública, mais um tem a defesa particular. E foi com esse advogado do Pablo, o advogado Ferdinando Júnior, com quem a gente conversou em um intervalo em um dos intervalos da sessão de hoje. Ele contou que a estratégia da defesa seria adotar ali uma possibilidade do crime ser tipificado como lesão corporal e não tentativa de homicídio. Vamos ouvi-lo. Hoje a defesa vai trabalhar fortemente na tese de desclassificação para lesão corporal, uma vez que não existe nos autos nenhuma prova que os réus tentaram ceifar a vida da vítima, né? Pelo contrário, existe uma farta
evidência que eles queriam realmente dar uma punição nesse preso dentro da cela, porque ele furtou, né? É um preso que já é problemático dentro da cela, não vou trabalhar aqui, é claro, nos antecedentes dele, mas não é um santo. Então, ele fez um furto na cela e foi penalizado pelos presos. Então, é o que acontece normalmente no presídio. Pois bem, a investigação conduzida pelo GAECO e também pelo Ministério Público concluiu, portanto, que esses réus já que estão sendo julgados nessa quarta-feira, eles teriam relação, então, com a ex-vereadora Pamela Volpi, que seria, portanto, a mandante desse espancamento, dessa punição, considerada, então, essa tentativa de homicídio, que é, assim, o crime que foi tipificado para a sessão desta quarta-feira. Portanto, eu conversei com ele também sobre a relação do cliente dele, né, de um dos réus, mas também dos outros envolvidos com a ex-vereadora Pamela Volpi. A aproximação, nesse caso, ela até é inevitável. Eles estavam presos na mesma cela, né? Então, é aproximação de amigos de cela ou companheiros. Tanto a vítima é muito indúbia, imprecisa. Hoje, ela praticamente cortou seu depoimento, não quis continuar, porque é uma pessoa muito dissimulada, né? Trabalhando assim com a veracidade dos fatos. E até alguns depoimentos das pessoas que assumiram naquele primeiro momento a autoria do fato, e depois teve muitas contradições, entrou essa Pamela Volpi no meio do caminho, e Ana Paula Volpi, mas é igual eu falo, não tem como precisar se realmente há esse poder de comando, essa cadeia de comando dela, né? Sabemos que ela exerce uma influência, mas eu não posso precisar se ela realmente é mandante ou não desse crime aqui. Este é mais um capítulo das histórias que envolvem, então, a ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpi, presa desde a Operação Libertas aqui na cidade. Ela foi levada, na época, então, para a penitenciária Professor Pimenta da Veiga, onde esse crime aconteceu. A investigação conduzida pelo GAECO, como eu disse, aponta ela como mandante desse crime, onde esses 4 réus estão sendo julgados já na sessão de hoje, e ela também sentará no banco dos réus em uma data posterior após a conclusão desse recurso pedido pela defesa dela, além desse outro 5º réu que também responderá por esse mesmo crime. A gente vai acompanhando a sessão, como eu disse, neste momento, depois de já serem ouvidas as testemunhas, entre as testemunhas policiais penais e a própria Paula Volpi, que estava na cela quando tudo aconteceu e é muito próxima, ligada inclusive a Pamela Volpi, também prestou depoimento. Os 4 réus foram ouvidos e nesse momento a promotoria faz então a acusação perante a esse júri popular. A gente vai seguindo a situação por aqui, Lu, mas já adianto que deve avançar pela noite, podendo chegar até a madrugada dessa quinta-feira, quando então sairá uma conclusão deste julgamento que a gente vem acompanhando. Volto com você aí no estúdio. E nós vamos trazer o resultado ao longo da nossa programação. Muito obrigada, João Ricardo, trazendo aí todos os detalhes desse júri que acontece hoje aqui em Uberlândia, no Fórum da Cidade.